Novidades no Flamengo na busca por um atacante, até o nome de Taremi surgiu e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz se há alguma possibilidade de acordo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre o Flamengo, que não conseguiu fechar com o Lucas Beltrán, centroavante argentino da Fiorentina, e tentou nas últimas horas a contratação de Taremi, atacante iraniano que já passou muito bem pelo Porto e agora defende a Inter de Milão. As duas informações foram divulgadas pela imprensa italiana nessa tarde. Em relação ao Beltrán, fim das tratativas, o Flamengo havia se acertado com a Fiorentina, tinha autorização do clube italiano para comprá-lo por 15 milhões de euros, mas o Beltrán, depois de repensar, decidiu que não é hora de voltar à América do Sul. O Beltrán prefere ficar na Fiorentina. Se não for possível, ele vai tentar buscar outro clube no velho continente. Sobre Taremi, centroavante de 33 anos de idade, que já havia estado nos planos do Botafogo algumas semanas atrás. Taremi foi procurado pelo Flamengo, confesso que não entendi muito essa busca. Taremi é ótimo centroavante, mas tem as características do Pedro, aquele centroavante de referência, de área, que fica mais posicionado. Não dá muito combate sem bola, não tem tanta mobilidade. E o Flamengo alega que está no mercado em busca de um centroavante que atenda aos anseios e à necessidade do Felipe Luiz nessa parte tática. De qualquer forma, a negociação com o Taremi também está descartada. O atacante iraniano pediu uma quantia muito alta e a negociação está desfeita, não houve acordo. O Flamengo vai precisar buscar outro centroavante no mercado. Pela manhã já havia contado para vocês sobre a busca do Flamengo também por um goleiro. Pedro Morisca do Curitiba tem sido sondado, tem sido analisado. Gabriel Brazão, que pertence ao Santos, tem conversas iniciais com o rubro-negro. Vamos para as informações, vamos falar primeiro de campo e bola, depois desses bastidores envolvendo a construção do estádio próprio. Será que o BAP não vai levar esse projeto para frente? Calma, já já a gente fala, mas antes, vamos lá galera. Luiz Araújo, ele não foi relacionado para o jogo por conta de um alto nível de desgaste. Isso quer dizer o quê? Se ele entrar em campo, a chance dele se lesionar nessa quarta-feira é enorme. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena o risco você colocar um jogador num jogo que é importante sim, mas é importante numa competição que é a terceira prioridade do Flamengo? Vale a pena você arriscar o jogador? E digo isso porque o Flamengo tem boas opções para o setor ofensivo. Eu gosto demais do Luiz Araújo, eu acho um jogador extremamente importante, mas botando na balança, na hora de tomar a decisão, eu não correria esse risco. E vocês iriam correr esse risco? Bruno Henrique, por que ele não foi relacionado? Ele sentiu a parte posterior da coxa direita no jogo contra o Ceará. Inclusive, pouca gente sabe, mas ele chegou a realizar exames médicos em um hospital aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Não deu nada, mas ele continua com risco de lesão se ele entrar em campo. Faço o mesmo questionamento para vocês. Vale a pena o risco? E outra, vejo muita gente dizer aí, Bruno Henrique não é desfalque, não está jogando nada. Se não é desfalque, não está jogando nada, por que você reclama pelo fato dele não ter sido relacionado, mesmo sabendo que ele pode se lesionar a qualquer momento? Por outro lado, o Flamengo tem o retorno de Everton Cebolinha, que não vive um bom momento, mas é um jogador que já mostrou ter qualidade. Vai que ele entre em campo e consiga ajudar o Flamengo fazendo gol, dando assistência, enfim, jogando bem. E o provável Flamengo para pegar o Atlético Mineiro daqui a pouquinho o jogo é 19 horas, hein, galera? Não é 9h30, toma cuidado. Muita gente está achando aí que é 9h30. Muita gente em grupo de WhatsApp está achando que é 9h30. Já avisei, 7 horas da noite, 19 horas, tá bom? E o provável Flamengo tem Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda, Jorginho, Alan Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Aí eu pergunto para vocês, esse time aqui não tem condição de vencer o Atlético Mineiro, gente? É claro que tem condição. E eu confio na vitória do Flamengo. Embora o Flamengo vencendo, se classificando, vai quebrar uma marca importante, uma escrita. Segundo pesquisa do Gato Mestre, lá do portal GE, foram 13 confrontos até hoje, com 11 eliminações e 2 vice-campeonatos rubro-negros, que o Flamengo perdeu no jogo de ida e no jogo da volta não conseguiu reverter. O Flamengo até conseguiu vencer 2 vezes o jogo da volta fora de casa, mas não pelo placar necessário para avançar.
Ou seja, o Flamengo passando, vencendo por 2 gols de diferença, vai quebrar uma escrita aí que nunca conseguiu. Vamos falar agora da política do Flamengo, galera. É o seguinte, na próxima segunda-feira, uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo vai ocorrer, tá? De forma híbrida, podem participar online, enfim, presencial. E em pauta está o seguinte, Maracanã, tá? E o detalhamento da sociedade de propósito específico, onde o Flamengo é sócio majoritário. E também os resultados financeiros do Maracanã. Para quem não sabe, o Maracanã passou a ser extremamente rentável para o Flamengo. O faturamento do clube com o estádio esse ano passado era de 30% e esse ano já chegou a quase 60%. E muita gente está cavando, entre aspas, por aí, dizendo que essa reunião vai ser para o BAP anunciar que não vai levar para frente a ideia da construção de estádio próprio. Cara, assim, pelo que eu ouvi, isso não procede. O BAP não é contra isso, já falei isso para vocês. O BAP só é contra pôr em risco a saúde financeira do Flamengo a todo custo e também o risco técnico, ou seja, deixar de reforçar o elenco para disputar títulos para a construção do estádio próprio. O BAP é a favor da construção desde que isso não ponha em risco a saúde financeira e também o ganho técnico em campo. E eu vi um tweet do Túlio Rodrigues, um cara que eu acompanho, enfim, um cara que sabe muito de bastidor de Flamengo, Túlio Rodrigues, o famoso poeta, um abração para ele, inclusive, e ele botou o seguinte assim, por que não faz sentido o BAP desistir de construir o estádio do Flamengo? Ele botou, ponto 1, o conselho não foi convocado para esse propósito. Esse aí é o principal ponto, tá? O conselho não convocou pauta para isso, para debater construção ou não de estádio próprio. Inclusive o BAP e os seus pares, eles foram a favor e votaram para dar ok na compra do terreno para a construção de estádio próprio. Ponto 2, para abrir mão do terreno do gasômetro, a diretoria precisaria de aprovação do COD. E até agora não tem nem convocação para isso. O não cumprimento do edital prevê multas e indenizações milionárias para o Flamengo, com a perda de praticamente todo o valor investido. Não faz o menor sentido. O clube ficaria impedido de participar de licitações. Receberia uma declaração de inidoneidade. Porra, seria péssimo. BAP se tornaria persona não grata para a torcida e sócios do Flamengo. Ponto 7. Eliminaria qualquer chance de reeleição ou de eleger o seu sucessor. E o último ponto aqui, mas não menos importante, não teria tranquilidade para gerir o clube até 2027. Gente, não faz o menor sentido as pessoas acharem que o BAP é contra ou que não vai levar esse projeto para frente. Não faz o menor sentido. Faz total sentido, e ele está sendo coerente no discurso dele, não construir o estádio, ou melhor, construir o estádio e pôr em risco toda a saúde financeira do Flamengo. E, recentemente, a gente pôde ver um dirigente do Corinthians dizer a gente quer ser igual ao Flamengo, a gente quer seguir o caminho do Flamengo. Exatamente. O Corinthians fez aquilo que o Flamengo não quer fazer. O Corinthians se endividou todo pela construção de um estádio próprio, que é a Arena Neoquímica atualmente. E o Flamengo não quer fazer isso. Na boa, galera, na boa. O Flamengo, no caso o BAP, está agindo de maneira correta, pelo menos na minha visão. Mas isso é um canal extremamente democrático, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? BAP tá certo? Não tá? Ou tem que construir a todo custo o estádio do Flamengo? Quero a opinião de vocês, tamo junto e fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Flamengo que define aí a situação contra o Atlético Mineiro nesta noite de hoje. O Flamengo precisando aí reverter o placar de 1-0, né, que perdeu no Maracanã. O Flamengo precisa vencer por 2 gols no tempo normal para poder se classificar direto para as quartas de finais. Caso haja vitória mínima, a decisão irá para os pênaltis. E se tiver empate ou o Flamengo perder, o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil. Deixa aí seu palpite para essa partida de logo mais e também sobre a busca aí do Flamengo por centroavante. O Flamengo segue aí tentando no mercado trazendo centroavante de algum clube europeu. O Tamir aí foi tentado pelo Flamengo, assim também como o Lucas Beltrán, e até agora não chegou a um acordo e o Flamengo segue aí buscando esse centroavante.